pessoal, bom dia a todos, primeiramente. É um prazer estar com todos vocês aqui nessa manhã. Eu sou Sandra Stouco, sócia aqui da Unidade do Rio de Janeiro. E o objetivo aqui nosso hoje é falar um pouquinho da MP 1171 e as alterações, né, que estão sendo propostas nessa MP, que foi publicada no último dia 30 de abril. E essa MP ela visa tributar os rendimentos auferidos no exterior por pessoas físicas, sejam aplicações financeiras feitas diretamente, sejam investimentos realizados em offshore, as chamadas SIPs ou trusts, através dessas pessoas jurídicas também. Além disso, né, essa MP ela traz uma possibilidade de atualização dos ativos detidos no exterior a valor de mercado e traz uma regra também de tributação com alíquota diferenciada. E a gente vai ver como isso acontece aqui com os nossos convidados. Sabemos também, né, que a gente está falando aqui de uma MP, que ela precisa ainda de aprovação das duas casas do Congresso, Câmara e Senado, mas o objetivo, obviamente, é aqui passar para vocês um panorama do que está sendo proposto, dessas mudanças que são importantes, especialmente se implementadas da forma como postas, e eventuais desdobramentos, né, decorrentes aí do que está sendo posto nessa MP. Então, para tratar desse assunto aqui nessa manhã, nós temos aqui vários especialistas, né? Temos aqui, pelo Rio de Janeiro, a Ana Siqueira, que é a nossa advogada aqui. Temos pelo Paraná o André Malinowski, e que também vai nos brindar aqui com os seus conhecimentos e informações sobre o que vem pela frente. Temos também o Leonardo Luque, de São Paulo, por São Paulo, né, o nosso advogado de São Paulo, e também um convidado mais que especial, que é o senhor Paulo de Souza. O Paulo de Souza ele é vice-presidente sênior da Merrill Lynch, em Nova York, que é corretora, né, pertencente ao Bank of America. Paulo é assessor financeiro de famílias com contas no exterior. Sua equipe administra uma carteira de clientes de quase $1 bilhão, e sua equipe, em segundo ano consecutivo, entrou na lista dos melhores de Nova York da revista Forbes. Então, temos aqui um especialíssimo convidado entre nós que vai aqui nos abrilhantar com os seus comentários de mercado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Seja bem-vindo. Também, pessoal, eu queria deixar claro para vocês que, para facilitar as nossas falas aqui, comentários e dúvidas, nós pedimos que sejam colocados em nosso Q&A, e ao final de cada etapa, conforme o tempo for possível, a gente vai tratando, então, dessas dúvidas e comentários, tá? Também gostaria de informá-los que nós estamos em vários canais. Nós estamos no YouTube, no LinkedIn, no Spotify, com os nossos podcasts no JUS 360, e em todos esses canais os senhores podem nos seguir, que vão ali encontrar várias publicações de interesse na área do direito empresarial, e também temos vários artigos publicados que estão sempre disponibilizados no gsga.com.br. Fiquem à vontade para acessar e ter o conhecimento lá que a gente gosta e fica feliz de passar a todos. Também, né, eu gostaria de falar que esse evento está sendo gravado, mas em prestígio, né, a todos os nossos aqui presentes, ele vai ser disponibilizado posteriormente a esse evento no canal do YouTube. Então, neste momento, ele está sendo gravado, mas ainda só
só com acesso para todos que aqui nos presenteiam com a sua presença. E antes, pessoal, de passar, eu não sei se estou sendo muito rápida, pessoal, mas é por conta do tempo, a gente acaba querendo passar as informações um tanto quanto mais rápido, para eu não tomar muito tempo aqui, porque, na verdade, quem precisa aqui tem mais tempo para passar todas as alterações e aquilo que a gente precisa saber mesmo são os nossos especialistas aqui presentes. Então, pessoal, mas antes de eu passar a palavra para eles, eu queria falar que, além dessas mudanças, né, que são as mais importantes, da medida que vão ser faladas por eles, essa MP, ela também trouxe a mudança na tabela progressiva de imposto de renda, né? Essa tabela, ela, que era um pleito aí da sociedade, que desde 2015 não era atualizada, ela foi atualizada, como vocês estão vendo aí na tela, ela passou do limite de isenção de 1.903,98 para 2.112, e esta MP, ela também trouxe ou tenta, né, propor uma modificação que é relacionada à substituição dos descontos legais que hoje é possível fazer na apuração do imposto de renda mensal, que são dependentes, alimentos, previdência, o que for, substituindo esses descontos legais por um desconto simplificado, que, na verdade, é um valor que hoje representa R$ 528, que significa 25% dessa faixa de isenção aí de 2.112. Na verdade, essa tabela progressiva, né, ela torna isenta de tributação, basicamente, para aqueles salários de até 2 salários mínimos, né, os valores de até 2 salários mínimos, que, se aplicada essa dedução simplificada que a MP propõe, aí a gente teria aí os 2.640, que hoje é o salário mínimo, com a redução simplificada, ficando aí na faixa de isenção de 2.112. Também quero lembrá-los que esta MP, para esta finalidade relacionada à tabela progressiva, ela já está valendo desde 1º de maio, agora, de 2023, então, ordinariamente, deve ser aplicada essa tabela a partir deste mês, com os rendimentos apurados a partir desse mês. Então, pessoal, feitas essas considerações e considerando que, apesar de ter esse tema, ele não é tão importante, né, a gente pretende aqui, nesse evento, nos concentrar nas demais alterações de suma importância que propõe essa MP, e vamos aqui escutar os nossos especialistas, e eu passo logo aqui, nesse primeiro momento, a palavra à Ana Siqueira, que vai falar conosco sobre as aplicações financeiras. Bem-vinda, Ana, e ótimo evento a todos. Obrigada. Oi, Sandra. Oi, pessoal. Bom dia. Queria inicialmente agradecer aos nossos ouvintes aqui, especialmente nossos clientes, mas também advogados, colegas, contadores. A gente tem uma gama bem diversificada aqui de ouvintes. Bom, como a Sandra mencionou, essa MP, ela traz, vamos dizer, 4 grandes assuntos em seu texto, né? O primeiro deles é a questão das aplicações financeiras feitas diretamente pelas pessoas físicas. Então, a pessoa física, ela ofere rendimentos no Brasil, tem rendimentos no Brasil, ou ofere rendimentos diretos no exterior, pega esse recurso e faz as aplicações direto em seu nome nas instituições financeiras no exterior. Então, aqui a gente ainda não está falando de investimentos feitos por meio de veículos, por meio de pessoas jurídicas. Então, a gente achou importante fazer aqui um antes e depois para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página
do que essa MP vai trazer de fato de alteração. Então, do ponto de vista de natureza de rendimento, a regra atual, ela divide a natureza em rendimentos que têm a característica de ganho de capital e todos os demais rendimentos. Então, a regra atual determina que são ganhos de capital. São ganhos decorrentes de liquidações, resgate de aplicações financeiras, amortização, alienação de bens e direitos, e também os juros decorrentes desses investimentos. Esse tipo de rendimento é tributado dentro do programa GCAP, que é um programa separado da declaração de ajuste anual, que o contribuinte precisa informar esses rendimentos, os pagamentos são realizados operação a operação, e depois esse programa ele é importado para dentro da declaração de ajuste anual. Diferente é a forma de tratamento dos demais rendimentos, por exemplo, dividendos, aluguéis, salários. Esses demais rendimentos eles são tributados por meio do programa Carnê-Leão, também são tributados na disponibilização, assim como os ganhos de capital, e igualmente, esse Carnê-Leão é importado para dentro da declaração de ajuste anual. Então, o que é bastante importante a gente esclarecer aqui é que hoje a tributação desses rendimentos que são feitos diretamente pela pessoa física, ele já tem a tributação da disponibilidade. Então, tem muita gente chamando essa MP da MP antidiferimento. É verdade, mas não para esses rendimentos auferidos diretamente pela pessoa física, e sim os rendimentos auferidos pelas pessoas jurídicas. O que a MP, então, traz de novidade? Ele junta todas essas naturezas de rendimento numa só forma de tributação. Então, a tributação ela é única, as tabelas são únicas, a despeito da nomenclatura, da natureza do rendimento, e ela traz uma novidade importante, que é a tributação da variação cambial positiva, quando o rendimento ele é auferido, você tem um ganho na variação cambial positiva, mas quando esse rendimento, quando o investimento é feito originariamente em moeda estrangeira. A gente vai passar isso um pouquinho mais de calma lá na frente. Então, a MP traz uma lista exemplificativa, e não podia deixar de ser, porque esses instrumentos financeiros, esses ativos financeiros, eles mudam, eles são criados quase que diariamente. Então, exemplificativamente, juros, prêmios, comissões, ágios, deságios, participação dos lucros, dividendos, a variação cambial em moeda estrangeira frente à moeda nacional, os ganhos e negociações no mercado secundário. Isso aqui é ganho de alienação de participação societária. Então, vamos falar um pouquinho agora das alíquotas. Na regra atual, a alienação, liquidação e resgate de bens, que são o que gera o ganho de capital, é tributada uma tabela progressiva, e aí eu quero enfatizar, até 5 milhões de reais, os contribuintes recolhem o imposto de renda sobre o ganho de capital a uma alíquota de 15%. Vocês podem ver que a alíquota de 22,5% ela é aplicável para os ganhos acima de 30 milhões de reais, ou seja, são ganhos muito relevantes em real. Essa apuração, como eu falei, ela é feita por operação no mês do evento. Existe hoje uma isenção para operações cuja alienação, o valor alienado, o valor liquidado, ele seja até 35 mil reais, não é o ganho, é o valor do bem, do direito que é alienado, tem que ser até 35 mil reais. E existe hoje uma isenção da variação cambial positiva em relação aos investimentos adquiridos com recursos obtidos originariamente em moeda estrangeira, ou seja, é o contribuinte, o investidor, que aufere essa renda no exterior, obtém, por exemplo, um ganho já no exterior e, com este ganho, reaplica o valor ou utiliza esse valor na aplicação de investimento. E este ganho, quando essa renda ela é oriunda em moeda estrangeira, não era tributado. Até hoje, né, não vinha sendo tributado. E os rendimentos Carnê-Leão são as tributações sujeitas ao ajuste anual. O ganho de capital é uma tributação definitiva. Os rendimentos do Carnê-Leão, eles depois são somados na declaração de ajuste anual, com a tabela progressiva que a gente conhece de 7,5% a 27,5%. Duração mensal e possibilidade de compensação do tributo pago no exterior.
O que a MP traz de novidade em relação a alíquotas? As alíquotas, a faixa de isenção é muito baixa, são R$6.000 anuais. Para a gente converter num dólar de uma taxa de câmbio de R$5, por exemplo, a isenção ela só se aplica com rendimento até $100 por mês. Na segunda faixa de 15%, até R$50.000 anuais, que dá um pouco menos de $1.000 por mês de rendimento, e acima de R$50.000 anuais já cai na faixa de 22,5%. Então, você vê, comparativamente à tabela que a gente tinha do ganho de capital, a alíquota de 22,5%, ela passa a ser aplicável a rendimentos muito menores, quando na tabela progressiva anterior, as operações tinham que ser bem maiores. Deixando claro que o GCAP e o Carnê-Leão, eles continuam existindo, tanto para rendimentos do Brasil quanto para outros rendimentos, por exemplo, de venda de imóveis, não estão aqui, a gente aqui está falando exclusivamente de aplicação financeira, então os tratamentos fiscais e as formas de tributação, elas vão correr em paralelo, a depender desses rendimentos no exterior. Aqui a gente colocou de uma forma bem exemplificativa, só para ficar claro, porque muita gente pergunta assim, poxa, então vou deixar meu dinheiro no Brasil, vou aplicar aqui, vou parar de aplicar lá no exterior. E aí isso é uma coisa que o Paulo fala muito, assim, a intenção de aplicação no exterior, ele não é só tributária, você tem outras intenções, outros objetivos que não são só tributários. Mas pensando aqui do ponto de vista tributário, o que a gente teria aqui para um investidor que aplica no exterior, depois da conversão da MP, né, se a MP passar dessa maneira, um investidor que aplica no exterior e um investidor que aplica no Brasil. Você vê que as alíquotas elas são semelhantes, mas eu queria enfatizar aqui, por exemplo, a tributação da renda fixa. A renda fixa no Brasil ela é uma tabela regressiva. Então, um investidor que deixa o investimento lá acima de 24 meses, depois de 2 anos, a renda é tributada 15%, enquanto que no exterior, possivelmente, assim, pelo menos assim, falando aqui dos nossos clientes, do nosso público, a renda já vai ser tributada a 22,5%. Então, aqui a gente vê claramente, é claro que isso vai depender muito de caso a caso, mas nesse exemplo aqui hipotético, a gente vê claramente um aumento de tributação para o investidor que aplica no exterior. Um aumento, uma majoração, né, uma pagamento de tributos maior quando esse rendimento está no exterior. E aqui, para fechar, eu coloquei aqui 2 pontos de atenção importantes, que como eu já mencionei, a revogação da isenção relativa ao ganho de capital sobre a variação cambial positiva de bens e direitos originariamente em moeda estrangeira. Então, aqui, em qualquer cenário, vai haver um acréscimo de tributação. E aí eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro para todo mundo. Quando havia isenção, eu fazia um cálculo do ganho de capital em moeda estrangeira, convertia para o real e tributava esse ganho com o resultado dessa conversão em real. Agora, sem essa isenção, eu vou pegar o valor originário em moeda estrangeira, converto para o real com o câmbio da aquisição daquele bem, daquele investimento. Vou pegar o valor da liquidação, da alienação, também converter em real, e aí eu vou comparar o real com o real. Isso dá uma diferença substancial. Quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando. Então, aqui a gente vai ver na pessoa física que aplica diretamente uma majoração de tributação sem sombra de dúvidas. Então, teve uma revogação específica aqui de uma isenção que existia para bens e aplicações financeiras quando eles foram adquiridos na qualidade não residente. Então, por exemplo, um estrangeiro que chega no Brasil já com uma gama de investimentos, até imóveis nesse caso, ele traz, num primeiro momento, para a declaração de imposto de renda, esses bens, ele faz a conversão para o real, e a regra estabelecia que, na alienação desses bens que ele adquiriu na condição de não residente,
não haveria a tributação. Essa isenção cai, lembrando que ainda que haja a tributação no Brasil, os tratados têm que ser observados. Então, se você tem um tratado para evitar tributação em que, por exemplo, um ganho de capital só pode ser tributado no local onde o investimento estava, onde a renda foi oferida, o Brasil tem que respeitar os tratados, tá? Existe uma soberania dos tratados sobre a regra doméstica. E a manutenção da isenção relativa à variação cambial sobre os depósitos em conta não remunerada. Que é isso, né? O que é a conta não remunerada? É a nossa que a gente chama de conta corrente, a conta corrente que o valor fica lá parado, para utilização em viagens, por exemplo. Então, se o contribuinte residente ele tem uma conta corrente em que há uma oscilação de câmbio, mas o valor investido não está rendendo nenhum tipo de juros e nem nada, a tributação da variação cambial positiva ela não ocorre. Quando que ela vai acontecer, no caso de depósito em conta não remunerada? Quando há o resgate, né, por exemplo, uma nacionalização do valor. E aí a gente tem a tributação da variação cambial positiva em relação ao câmbio da última declaração de imposto de renda, que o contribuinte declarou, de 31/12 do ano anterior à data da operação, para a taxa de câmbio, a diferença para a taxa de câmbio do resgate. E um outro ponto que achamos importante destacar é em relação aos ganhos em operações de renda variável no Brasil, que eles podem ser compensados com perdas. Existem casos específicos, não é em qualquer cenário, mas a AMP ela não está trazendo nenhuma possibilidade de compensação de perda. Então, no Brasil, existe essa possibilidade e se houver perda no exterior em renda variável, em tese, pelo menos o texto como ele está hoje, não tem previsão para compensação de perda. Então, Sandra, esses foram os pontos que eu achei importante destacar. Lembrando que o nosso Q&A está aberto, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa que seja importante, mas fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Se a gente tiver um tempo no final, a gente responde. Se não tiver, a gente vai fazer questão de responder por e-mail. A gente não vai deixar ninguém sem respostas. Tá bem, pessoal? Obrigada. Sandra, você está no mudo. Desculpa. Ana, muito legal a sua exposição, muito interessante mesmo. E eu gostaria de compartilhar com você de antemão uma questão que está sendo colocada aqui no nosso Q&A. Se o contribuinte tiver aplicações em vários títulos e fundos, poderá compensar a perda de uma aplicação com o ganho de outro? Sandra, como eu falei, não tem essa previsão na medida provisória. A gente não sabe se vai haver mudanças ou alterações no texto. A gente está acompanhando, mas, em princípio, não tem essa previsão de compensação de perda, não. Agora, uma situação que pode acontecer, falando aí um pouco de compensação de perda, é o seguinte, imaginando um cenário em que há uma liquidação resgate de uma aplicação financeira, por exemplo, com a cota de um fundo, o contribuinte apura o ganho de capital, paga o imposto naquele momento, com dólar, por exemplo, a 5, uma taxa de câmbio a R$ 5. Então, esse valor fica parado na conta, porque o contribuinte resolveu não trazer ainda para o Brasil, e o tributo já foi pago a taxa de câmbio de R$ 5. 6 meses depois, o contribuinte resolve trazer para o Brasil, internalizar o recurso. A taxa de câmbio está 4. Só que você já recolheu o tributo a 5. Então, aquele valor, aquele montante que você tributou em reais, não é o montante que você vai ter disponível financeiramente. Essa diferença de tributo pode ser
recuperada? Em princípio, não. Em princípio, não tem essa previsão. E o contrário também pode acontecer. O valor estava na conta corrente, tributado a R$ 5, aquele valor. E aí, quando o contribuinte traz, o residente fiscal brasileiro traz para o Brasil, a taxa de câmbio está 6. Essa diferença vai ser tributada, porque é um novo ganho, uma nova incidência. Então, a gente tem aqui uma incongruência que pode acontecer por conta da oscilação do câmbio e que nem sempre é um ganho cambial disponível, né, em que houve, de fato, a disponibilidade financeira do recurso. Então, são pontos que a gente tem que acompanhar, vamos ver se vai ter algum tipo de ajuste na norma em relação a essa questão da variação cambial, mas são hipóteses que podem acontecer na prática, né? Sim, bem interessante essa sua colocação, Ana, porque realmente a gente pode ter aí a possibilidade de tributar o que não é renda, né, efetivamente da pessoa física, né? Com essa oscilação de câmbio, a depender do momento, a gente pode ter aí um caixa, né, empenhado de pagamento de tributo sobre uma renda efetivamente não oferida, né? Então, isso realmente é bastante complicado Sem se dúvida. não houver nenhuma regulamentação aí que favoreça os contribuintes, pessoas físicas. Ana, eu também queria compartilhar com você aqui, tem uma outra pergunta aqui em nosso Q&A, que é, no caso de rendimentos de aplicações financeiras, qual seria o entendimento de vocês? A apuração do IR será anual ou mensal, como ocorre hoje? Porque há um artigo na MP que menciona que os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão computados na DDA e submetidos à incidência do imposto de renda de fontes, no período em que efetivamente forem percebidos, né? No caso aí de resgate, na amortização ou na alienação ou no vencimento dessas aplicações. Então, você teria para... assim, não está claro no texto da norma. O que acontece hoje no oferimento desses rendimentos assim, o contribuinte ele tem que emitir diversas guias de recolhimento. Então, em um mês, o contribuinte que tem rendas de diferentes naturezas, ele emite DARFs por operação. A AMP ela vem trazendo uma novidade que é uma apuração anual. Não necessariamente essa apuração anual representa um recolhimento anual, ou seja, um DARF único por ano para pagamento. Até me parece que não deve ser isso, conhecendo um pouquinho aqui da nossa lógica tributária. Mas, com certeza, vai sair uma regulamentação, possivelmente vai ter um programa específico para controle desses rendimentos. A gente tem que realmente aguardar que as cenas dos próximos capítulos para ver como que vai ser isso. Mas não me parece que seja isso, tá? Porque a tributação continua sendo na disponibilização, a incidência na disponibilização. Estranho se fosse um pagamento anual, mas vamos acompanhar para ver. Perfeito, Ana. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Espero que a gente tenha conseguido também esclarecer o nosso participante, mas sabendo que ainda tem muita coisa pela frente aí, né, por vir, de regulamentação e de esclarecimentos adicionais, ou até, eventualmente, de alguma mudança por emendas que podem vir a ocorrer aí na MP. Então, Ana, muito obrigada mais uma vez pelas suas excelentes contribuições. E eu quero passar agora a palavra para o André, né, que também vai conversar conosco um pouquinho sobre os rendimentos auferidos no exterior através das offshores. E esse tema também bastante importante e que eu coloco aí a palavra ao André e já agradeço a sua presença. André, seja bem-vindo. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos e todas que nos escutam aí.
Primeiro, eu quero pedir antecipadamente desculpa. Eu tô aqui em Curitiba, a gente não tem um clima tão agradável e estável quanto São Paulo e Rio, ou mesmo, bom, Nova York, né, Paulo? Não é tão, é mais parecido com Curitiba, penso eu, talvez não nessa época do ano. Mas eu peguei uma gripe alguns dias atrás, então se eu tiver que dar um tempinho, tomar uma água, eu peço antecipadamente desculpa, porque minha garganta não está nos melhores dias. Mas, de fato, Sandra, o tema é tão instigante que antes de eu começar já tem perguntas aqui no Q&A, mas eu vou esperar, né, as falas aqui, a minha fala, e aí a gente retoma as perguntas, especialmente para evitar falas duplicadas, enfim, acho que é melhor assim. Eu vou pedir a licença de vocês e colocar aqui a apresentação que eu preparei. Não é muito demorada, pessoal, mas é necessário aqui para facilitar. Não se preocupem com excesso de informação aqui na tela, a gente vai tratando caso a caso e linha por linha aqui para explicar. Então, só antes de a gente entrar aqui, e uma consideração preliminar, né, que pese o nosso público, provavelmente a maioria já tem esse conhecimento, mas muito se fala em offshore, parece um termo assim, diferente, enfim, às vezes, né, dá quase que um ar de sobrenatural, mas offshore nada mais é que uma empresa, um instituto, um mecanismo que eu crio, que é possível criar no exterior para realizar aplicações financeiras, né? No estrito senso, offshore nem seria só para aplicação financeira, seria qualquer empresa fora do Brasil, qualquer instituição, entidade com personalidade jurídica fora do Brasil, mas muito se fala em offshore com a finalidade de aplicar, né, recursos no exterior através, não diretamente da pessoa física, como a Ana comentou, mas através de uma entidade diferente da pessoa física, mas controlada por essa pessoa física, né? Ou por um grupo familiar específico. Então, offshore nada mais é do que isso. Então, aqui desmistificando um pouco esse termo offshore, que às vezes parece assim um pouco místico, né? Nada mais é do que eu deter uma entidade no exterior para realizar aplicações financeiras, investimentos no exterior através dessa entidade. E como que a legislação brasileira trata a tributação destas aplicações, né, no exterior, mas como ela tributa isso hoje no Brasil através da pessoa física? Então, assim como a Ana comentou, a legislação para as offshores também tem a distinção entre rendimentos, que aqui no caso do offshore é o lucro que eu recebo da offshore, que é o resultado das aplicações financeiras que a offshore faz no exterior, e ganho de capital, que é quando eu vendo offshore, quando eu liquido offshore ou reduzo o capital para mim. Então, a gente tem também essas duas figuras diferentes, com regramentos diferentes. E a MP, ela mudou muito profundamente a questão dos lucros oferidos por essas offshores, tá? Especialmente, pessoal, offshore, em que ela é constituída, enfim, em países com tributação favorecida, ou beneficiário de regime fiscal privilegiado, ou com renda passiva superior a 20%. Então, o que é renda passiva superior a 20%? É basicamente aplicações financeiras. Então, é offshore que uma parte relevante do seu resultado é oferido com aplicação financeira, não é aquela empresa, aquela offshore em que eu tenho uma atividade específica. Então, eu constituo uma empresa lá no exterior para vender algum determinado bem, para fazer revenda, enfim, não é esse o caso. O objetivo aqui da norma é pegar aquelas offshores puras, aquela que eu constituí para aplicar financeiramente no exterior. E por conta disso, essas offshores que estão nesse grupo, que eu comentei, de paraíso fiscal, tributação favorecida, enfim, aí sim houve uma mudança profunda de tributação. E eu estou fazendo aqui um paralelo, assim como a Ana fez, eu estou fazendo aqui um paralelo da regra atual com como vai ficar, porque realmente importante a gente ter em mente essas questões. Então, primeiro, como é hoje, a apuração é mensal. Aqui é carnê-leão. Então, o lucro, recebo um lucro, e esse termo recebimento, pessoal, se confunde muito com repatriação do recurso. E, na verdade, não é isso. Então, o que é receber dividendo? É a offshore disponibilizar esse dividendo para o sócio, o que não quer dizer trazer ao Brasil esse recurso. Então, a mera disponibilização do lucro ao sócio starta o gatilho da tributação no Brasil, já pela regra atual.
vocês vão ver que pela nova regra é antes disso ainda a tributação. Mas a simples deliberação desse lucro lá no exterior, ela já starta a tributação aqui no Brasil. A tributação é feita por apuração mensal, carnê-leão, e eu travei aqui na apresentação sempre as alíquotas mais altas, porque eu acho que aí que é um parâmetro bacana de a gente entender os reflexos disso, especialmente também considerando o nosso público. Então, por exemplo, no carnê-leão, a alíquota mais alta hoje é 27,5%. Essa tributação acontece com rendimentos acima de R$ 4.600 mensal, que seria equivalente a R$ 56.000 no ano. Tá? Essa tributação é uma mera antecipação, está sujeita a ajuste anual, e quer dizer, por exemplo, que as deduções lá que a pessoa física tenha com o médico, com instrução, elas podem eventualmente reduzir a tributação, podem impactar a tributação aqui na medida em que é mera antecipação, está sujeito a ajuste anual. Bom, e como vai ficar as novas regras, então? Então, a pergunta que a Ana acabou de responder, aqui também é apuração anual. Então, muda-se a métrica de apuração de mensal para anual. E aqui, pessoal, a segunda linha aqui agora, que é realmente mais impactante dessa MP, que é a tributação dos lucros destas offshore, na medida em que os lucros são apurados pelo offshore. Essa tributação, claro, a partir de 2024, até porque tem a questão da anterioridade de exercício e a legislação, nesse caso, vale ressaltar que a MP em tese está respeitando essa questão e também está deixando claro que os lucros oferidos pelo offshore até em 2023 seguem a regra de disponibilização. Então, lucros apurados até 2023 serão tributados apenas quando disponibilizados aos contribuintes aqui no Brasil. Por outro lado, os lucros apurados a partir de 2024 serão tributados no Brasil na pessoa física a partir do momento em que são apurados. O que isso quer dizer, pessoal? Fechou balanço da offshore, onde se tem um lucro definitivamente apurado no offshore, se tributa no Brasil. Então, essa é a grande diferença aqui da MP em relação ao regulamento atual. Também tem diferenças de alíquota, nesse caso aqui a diferença até positiva, porque a alíquota máxima anterior era 27,5%, com rendimento de 56 mil no ano, mais ou menos. Aqui, a alíquota vai para 22,5%, então baixa 5% ali, com rendimentos acima de 50 mil no ano. Tá? Então, por esse ponto de vista, a MP reduziu um pouco a carga tributária. Por outro lado, estabeleceu que a tributação desses rendimentos são separados, devem acontecer em separado dos demais rendimentos. Logo, as deduções eventualmente existentes não vão impactar no cálculo dessa tributação. Perdão, pessoal. Avisei. Vamos ao segundo tipo de rendimento, vamos chamar assim, que é o rendimento decorrente de ganho de capital. Quando que acontece essas operações, esse rendimento? Basicamente, quando eu vendo offshore, quando eu devolvo o capital para o sócio, ou quando eu liquido com a empresa. Aqui houve pouca alteração. Basicamente, regra de tributação por operação continua válida, é a mesma, antes e depois. Ganho de capital, a regra de ganho de capital, as alíquotas são as mesmas. Então, essas aquelas alíquotas que a Ana já comentou, que até 5 milhões a 15%. E essas alíquotas vão subindo até o teto de 22,5% para rendimentos acima de 30 milhões. E aqui é ganho de capital. Então, é realmente a diferença entre o custo e a receita e a venda, o valor da venda, o valor da liquidação, o valor recebido. Essa diferença só acima de 30 milhões seria 22,5%. Tributação definitiva aqui é aquela questão apurada via GCAP, em que eu importo para a declaração de imposto de renda, mas não afeta o meu ajuste anual. E aqui a única diferença aqui, que realmente aconteceu, da MP para a regra atual, é em relação à tributação da variação cambial, porque na regra atual, é aquilo que a Ana já comentou, eu tinha um dispositivo específico que permitia não tributar a variação cambial decorrente de ativos adquiridos com recursos originariamente no exterior. Então, um exemplo aqui é a capitalização de lucro, né? Então, eu tinha um lucro da offshore, a offshore oferiu um lucro e eu capitalizei esse lucro. Essa parcela do capital social aportado via lucro, esse lucro é originado em moeda estrangeira, porque ele foi originado fora.
né? Então, esta parcela, o ganho de capital, o cálculo seria diferente. Então, eu pego dólar no momento da capitalização do lucro, dólar no momento da redução de capital, por exemplo, e eu tributo aí o ganho de capital. Eu não converto essas databases a reais para depois aplicar as alíquotas do ganho de capital, porque isso geraria a tributação da variação cambial. Então, essa regra, infelizmente, caiu, e agora tem uma regra específica na MP em que eu tributo a variação cambial do principal dessas offshores, tá? Então, essas são basicamente as principais mudanças. E eu trouxe aqui alguns pontos, eu queria trazer aqui alguns pontos de atenção em relação a esses temas, e alguns deles não têm resposta, alguns deles são provocativos, mas são interessantes, né? Então, a MP fala que os lucros tributados na apuração contábil do offshore passarão a compor, então, uma vez tributados aqui no Brasil, pela pessoa física, passarão a compor o custo de aquisição da offshore na declaração de ajuste anual do sócio. Então, o que acontece? Eu tributo, mas o custo da offshore sobe na minha declaração. Aqui é mais ou menos como a capitalização de lucros de empresas no Brasil hoje. Quando um sócio é dono de uma empresa no Brasil, capitaliza lucros, eu recebo rendimentos. No Brasil, perdão, são rendimentos isentos. Lá seriam tributados, no exterior seriam tributados, e aí eu aumento o meu custo de aquisição da empresa. Mas a MP, enfim, que bom, ela fala que quando esses lucros forem distribuídos, vai reduzir o custo de aquisição, vai voltar a reduzir o custo de aquisição do offshore, e não serão tributados novamente. E eu chamo a atenção aqui para essa variação cambial, que eventualmente exista, né, entre o momento em que esse lucro é tributado e o momento em que esse lucro é distribuído ao sócio e repatriado efetivamente, melhor, o termo certo, repatriado, se essa variação cambial não vai ser tributada na medida em que a MP fala que esses lucros não serão tributados novamente. Fica aqui a dúvida, eu quero acreditar que essa variação cambial não será tributada, mas eu, conhecendo, né, o outro lado aí do balcão, eu realmente tenho minhas dúvidas em relação a esse. A contrário senso, pessoal, é a mesma dúvida, e aqui é mais ainda provocativo, né? Acontece se entre a apuração e a tributação dos lucros e a repatriação houver uma valorização do real. Ou seja, em tese, neste caso, é muito parecido com aquela situação que a Ana comentou. Eu tributei um lucro, por exemplo, que no momento da apuração, o dólar era R$5, e quando eu receber esse lucro repatriado, no Brasil, o dólar está a R$4. Então, será que, neste caso, eu não estou tributando uma renda ficta? Né? Em tese, essa disponibilidade jurídica e econômica me parece aqui fictícia, né? Pelo menos sob o ponto de vista de quem está no Brasil e quem quer repatriar esses recursos. E aqui uma outra provocação, que essa tributação por competência, em tese, ela não tem precedentes no exterior. A gente aqui, me parece que o Brasil está inovando em relação a isso. Eu não tenho conhecimento aí, pelo menos de países relevantes, né, em termos de comércio internacional, aplicações, enfim, que tributem pessoas físicas por competência. Então, investimento no exterior por competência. Então, realmente é uma questão aqui, é uma crítica a se fazer e talvez a se pensar a respeito dessa metodologia. Últimos 2 pontos, e confesso que são os últimos já para não tomar mais tempo, em relação à regra contábil de apuração desses lucros offshore. A legislação, até coloquei aqui, peço desculpa por colocar o texto, mas é bem interessante. A legislação fala que esses lucros apurados pela offshore, eles vão ser elaborados com base na observância dos princípios contábeis de acordo com a legislação. Qual a legislação? Do Brasil? Do exterior? Então, a gente sabe que até pouco tempo atrás, até 2007, o Brasil tinha uma legislação contábil, uma norma contábil completamente dissociada, ou muito dissociada da prática internacionalmente aceita, e a gente sabe que alguns países continuam com diferenças relevantes, né? Então, qual a legislação que o balanço da offshore deverá observar, né? Pelo menos para fins de tributação no Brasil. E uma outra provocação aqui é sobre as coligadas. A legislação, a MP, ela sempre fala em controladas, ela traz ali, inclusive, ela estende o conceito de controlados, dizendo que eu preciso avaliar se eu sou ou não sou controlador, inclusive com pessoas minhas ligadas. Então, se eu tiver 30%, mas o meu filho tiver outros 30%, minha esposa tiver mais um percentual, eu já tenho controle, então eu tenho
eu tenho que avaliar essa questão do controle societário com uma forma mais ampla, mas mesmo assim eu ainda posso ter situações em que eu não tenho controle. Eu tenho um investimento, uma coligada somente, tenho 10%, 15%, 20%, e não tenho influência na administração e gestão dessa offshore. Como que fica a tributação? Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, o artigo 3º ali da MP, ela fala que considera essa aplicação financeira participações societárias, com exceção daquelas que eu tenho controle. Então, me parece aqui que o fisco está tentando equiparar coligadas, né, a aplicações financeiras. E isso traz um efeito muito, muito relevante para os casos de ganho na alienação, devolução e liquidação, que atualmente é GCAP, que eu tenho uma tributação de 15%, por exemplo, só quando eu tenho ganho de 5 milhões de reais, e se de fato eles estão fazendo essa equiparação, se de fato for essa a intenção, a tributação é de 22,5, com operações já de 50 mil. Então, é muito relevante aqui a diferença de tributação. É isso que eu queria comentar aqui. Eu não sei se eu respeitei o tempo que foi me dado aqui, eu acho que sim, e abro a palavra. Deixa eu já adiantar aqui uma questão que foi colocada no Q&A. Bom, como é a tributação dos investimentos de empresa offshore ou LLC? É isso, teve mudança, teve mudança. Essas são, acho que foi essas as ponderações, todas que comentei aí já são aplicáveis para offshore e LLC. E acho que talvez tenha mais perguntas, mas eu não quero atropelar a Sandra. Sandra, com a palavra, por favor. Quero te agradecer, André. Foi perfeita a sua exposição. Realmente o tema ele vai gerar aí ainda, se passar dessa forma, MP, né? A gente são muitos pontos a serem esclarecidos, porque são muitas incertezas, né, com relação a exatamente a aplicação da norma. Então, eu até gostaria de fazer uma pergunta para você, André, mas eu acho que eu vou deixar mais à frente, por conta do nosso tempo. A gente ainda precisa passar a palavra para o Leonardo, que também vai falar com a gente aqui sobre os trusts e sobre a interessante possibilidade de atualização do ativo, né? E também depois a gente quer ouvir, obviamente, o Paulo, né, com as considerações dele. Então, eu vou deixar mais à frente, sobrando um tempinho, eu volto com você aqui e apresento mais algumas perguntas que nós temos aqui no nosso Q&A. Tudo bem? Tá perfeito, Sandra. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a você. Então, sem mais delongas, Leonardo, eu passo a palavra para você. Seja bem-vindo. Bom dia, gente. Obrigado, Sandra. Um prazer estar aqui. Agradecer o convite para poder compartilhar aqui um pouco do que a gente compreendeu a respeito dessa nova MP. Eu vim para falar sobre trust, as regras do trust, e para falar sobre a possibilidade de atualização que a Receita, que a MP trouxe, né? Em relação ao trust, infelizmente ainda no Brasil é um tema um pouco incipiente, gera muita insegurança jurídica, principalmente pela questão da falta de regulamentação, né? E o que é esse trust? Ele é um instrumento, vamos dizer assim, um instituto do direito anglo-saxônico, de grande importância no cenário internacional e que permite, vamos dizer, uma organização de planejamentos sucessórios com alto grau de complexidade e sofisticação. Tá? Por quê? Porque ele permite, basicamente, flexibilização de distribuição de rendimento e patrimônio principal, ele facilita nas questões relacionadas à sucessão, evitando algumas burocracias, principalmente em relação a inventário ou arrolamento de bens, partilha de bens. Ele permite aí uma proteção patrimonial aos beneficiários e também ele pode trazer, vamos dizer assim, uma realização de um planejamento patrimonial, né? Então, embora ele seja ainda incipiente no Brasil, no cenário internacional ele é de grande importância. Antes de falar da tributação, convém, acho que, explicar um pouco o que é esse trust, né? O trust, basicamente, ele está determinado, ele tem a sua definição na Convenção de Haia, no seu artigo 2º,
Porém, essa é uma convenção da qual o Brasil ele não é signatário. O Brasil não participa dessa convenção. Mas lá ela define que o trust, basicamente, ele é um conjunto de direitos e obrigações em que uma pessoa chamada aí de instituidora do trust, ele transfere por um ato inter vivos ou causa mortes a sua propriedade de bens e direitos para que uma terceira pessoa, que é conhecida como o administrador, administre esses bens nos termos de um contrato elaborado entre as partes, tá? Em favor de quem? Em favor dos beneficiários, que são aqueles que terão ali os benefícios econômicos desse trust. Tudo isso está determinado ali na Convenção de Haia. Então, quais são os sujeitos do trust, né? Basicamente, o trust ele tem 4 sujeitos, que é o instituidor, que é o criador do trust, né? Ele é o titular de direitos e obrigações e é a pessoa que irá transferir esses bens, esses direitos e obrigações a essa terceira pessoa, né? Além disso, nós temos o administrador, que é a pessoa incumbida a gerir esses bens e direitos transferidos pelo instituidor nos termos estabelecidos no contrato. Cabe aqui uma ressalva, né? Os bens transferidos para o instituidor administrar não passam a pertencer ao instituidor, tá? Há uma segregação desses bens e direitos em relação aos bens pessoais do próprio administrador. Esse administrador pode ser pessoa física ou jurídica, né? Via de regra, são pessoas jurídicas especializadas em realizar esse tipo de operação. Existem os beneficiários, esses beneficiários são as pessoas que terão ali ao final os benefícios econômicos do trust, né? Os rendimentos do trust se destinam a eles, e pode haver ou não uma quarta pessoa que seria o protetor, né? Que basicamente seria um fiscalizador em relação à própria administração feita por este administrador, o conhecido também trustee, né? Nos termos do contrato. Então, ele só vai verificar se o administrador ele está agindo ou não de acordo com as cláusulas contratuais, né? A operação em si é realizada por meio da transferência dos bens e direitos do administrador, do administrador para o exterior, do instituidor para o exterior. Esse administrador administra os bens de acordo com o contrato e os rendimentos gerados por essa trust, uma hora ou outra, serão transferidos para os beneficiários, né? Existem, basicamente, algumas possibilidades de classificações, espécies de trust. As mais importantes, e para o nosso caso aqui relacionado ao direito tributário, são os trusts revogáveis e os irrevogáveis. Nos trusts revogáveis, o instituidor ele ainda mantém um certo controle sobre aqueles bens e direitos transferidos ao administrador, inclusive com a possibilidade de reaver esses bens, né? De desfazer esse trust e reaver os bens para ele. Ao contrário, o irrevogável, você tem uma maior segregação, né? Um distanciamento em relação ao instituidor dos bens que estão sendo transferidos. Por quê? Porque ao passo em que você tem essa transferência dos bens gratuita e definitivamente para o trust, né, o instituidor ele não tem a possibilidade de desfazer esse negócio e reaver os bens para ele. Então, feita essa primeira introdução, vamos dizer assim, do que é o trust, né? Vamos para o nosso cenário tributário. Atualmente, nós temos aqui que fazer essa distinção entre antes da MP e pós-MP. O cenário atual, antes da MP, o que nós tínhamos? Nós não tínhamos regulamentação alguma a respeito do trust, tanto em relação à questão do que é essa entidade, né, tanto em relação às partes relacionadas ao direito tributário, como se tributa o trust e os rendimentos auferidos por ele. Não havia nenhuma regulamentação. Há 2 projetos de leis existentes. O projeto de lei 4758 de 2020, projeto de lei ordinária, do qual só traz regramentos relacionados à entidade do trust, o que é o trust, como se constitui, etc. Não menciona nada a respeito de tributação de trust.
E temos também um outro projeto de lei, que é o projeto de lei complementar 145 de 2022. Esse sim traz regramentos tanto a questão da instituição do trust, administração, etc., quanto a questão tributária. Ambos os projetos estão na Câmara dos Deputados e sem previsão de serem aprovados. Havia apenas uma manifestação da Receita Federal também, por meio de solução de consulta COSIT 41 de 2020. Então, nós tínhamos uma orientação, vamos dizer assim, da administração da forma pela qual se tributava o trust. E como se tributava o trust por esse entendimento da Receita Federal por meio da solução de consulta? Se tributava no sentido de que os rendimentos, o recebimento de rendimentos advindos do trust no exterior, que eles devem se sujeitar ao imposto de renda aqui no Brasil, por aplicação da tabela progressiva mensalmente, por meio do Carnê-Leão, e sendo determinado isso lá na declaração de ajuste anual. Essa era a regra que tínhamos aqui. Essa solução de consulta já nos permite compreender que a Receita tinha um entendimento de uma figura transparente, ou seja, que os bens, ainda que estivessem no trust, seriam de propriedade do próprio instituidor. Então, isso é o que nós tínhamos, uma falta de legislação e uma orientação da Receita Federal muito vaga ainda, vamos dizer assim, não traz nos pormenores várias situações, mas havia essa orientação. Por outro lado, surge a MP 1171 de 2023, trazendo uma certa regulamentação para o trust. Então, pela primeira vez aí, nós temos uma norma válida, vigente, eficaz aqui, já trazendo uma determinação sobre o que é o trust e a forma pela qual se deve tributar. E como é que se tributa, vamos dizer, esse trust segundo a MP, né? Ela traz de forma expressa o seguinte: os bens e direitos detidos no trust, eles devem ser declarados pelo próprio instituidor. Isso é o quê? Uma estrutura, uma figura transparente para fins tributários. Aqueles bens transferidos para o trust ainda devem figurar aqui no Brasil como sendo de propriedade do próprio instituidor, né? E a tributação desses bens em nome do instituidor, ainda que eles estejam determinados como de propriedade do trust, eles serão tributados a depender do tipo de ativo que se tem no exterior, da natureza de ativo que se tem no exterior, né? Então, se o trust detém aplicações financeiras, o instituidor aqui no Brasil irá tributar de acordo com aplicações financeiras, irá tributar de acordo com as regras de aplicações financeiras comentadas aqui pela Ana. Se for uma entidade controlada, irá também se tributar de acordo com as regras expostas aqui pelo André, e assim sucessivamente. Então, a depender da natureza do ativo no exterior, é que você vai ter a tributação pelo trust, tá? E outra questão importantíssima, né, é que essa MP, ela não traz distinção alguma em relação a trust revogável de trust irrevogável. Trata ambas as situações, ambas as espécies de trust do mesmo modo. E aqui cabe uma ressalva, né? Porque já se tem algumas manifestações de críticas da trust em relação a essa não distinção do que é trust revogável do que é do irrevogável. Por quê? Porque no trust irrevogável, os bens eles são transmitidos para o trust, para o administrador fazer aquela administração dos bens e direitos, né? Sem a possibilidade de um institutor reaver ou regressar esses bens para si. Então, esses bens e direitos, vamos dizer, estariam numa certa zona cinzenta, né, e que você estaria tributando talvez a pessoa errada, ou seja, você estaria tributando o instituidor desses trusts, ao passo que ele já não teria mais o direito de reaver em momento algum, caso quisesse, esses bens que ali foram afetados para serem instituídos no trust.
Bom, isso é o que eu tinha para falar em relação à questão relacionada à normatização aí do trust e as respectivas incidências tributárias. Um segundo ponto, e um ponto muito importante aqui, também trazido pela MP, é a atualização de bens e direitos, né? O que essa MP de atualização de bens e direitos ela traz em relação a esse tema? O que a MP traz em relação a esse tema? Ela traz o seguinte, que a pessoa física residente no país, ela pode optar, é uma opção da pessoa física, por atualizar os valores dos bens e direitos no exterior que já estejam informados na sua declaração de ajuste anual para o valor de mercado em 31/12/2022 e tributar essa diferença para o custo de aquisição, por imposto de renda. Então, se eu tenho um bem na minha declaração de ajuste anual, declarado pelo valor de aquisição, né, eu atualizo esse bem para o valor de mercado em 31/12/2022, e isso vai me gerar o quê? Vai me gerar a possibilidade de tributar isso a uma alíquota de 10%, essa diferença. Então, a diferença entre valor de mercado e valor de aquisição, eu tributo a uma alíquota de 10%. Ao passo que você tributaria isso, via de regra, poderia tributar isso, a depender, obviamente, do valor, a uma alíquota de 22,5%. Então, pode haver aqui um ganho, né, desse contribuinte no momento de optar por essa atualização. Tá? Essa atualização, feita essa opção, desde que os bens já estejam declarados, o prazo a se pagar de se recolher é 31/11/2023, e aqui há mais uma opção, né? As controladas também podem fazer essa opção, né? E para essas controladas, inclusive, que optaram por fazer isso este ano, também podem optar por fazer essa opção no ano seguinte, né, em 2024, com o recolhimento até o dia 30/5/2024. Então, para as controladas, ainda há essa opção de fazer novamente isso ano que vem. Essa opção se aplica a quais bens? Os quais podem ser feitos individualmente ou em conjunto. É uma opção do contribuinte aí escolher quais bens ele vai ou não vai atualizar. Entram nessa opção as aplicações financeiras, os bens imóveis, os bens móveis e participações societárias. O que está fora dessa opção? Ou seja, o que o contribuinte não pode optar por fazer essa opção e reduzir aí a alíquota por estar atualizando o valor do bem. Os bens e direitos não declarados na DIF 2022, os bens e direitos alienados ou baixados antes da opção, e joias, pedras preciosas, metais preciosos, obras de arte, etc. Então, a MP ela traz uma série de itens que estão fora dessa possibilidade aí de opção. E aqui cabe uma perguntinha básica, né? Talvez que todo mundo está perguntando, vale a pena eu fazer isso? Né? Vale a pena eu atualizar? Bom, depende. Né? Depende primeiro de qual é a sua intenção em relação a esse bem. Você pretende realizar esse bem no futuro ou não realizar esse bem? Se você pretende realizar esse ativo no futuro, obviamente que vale a pena você trazer ele para ser tributado, trazer essa atualização para a tributação atual a uma alíquota de 10%. Obviamente, tendo caixa para fazer isso, o contribuinte irá ter aí esse ganho de redução da carga tributária. E, por outro lado, para o Estado é vantajoso fazer isso, embora ele tenha uma redução no ganho, ele vai ter uma antecipação aí em relação ao que ele talvez fosse receber lá na frente. Então, o Estado vai obter mais caixa com isso e o contribuinte vai ter aí um lucro, uma vantagem ao fazer essa redução de alíquota, optando por atualizar o bem, o direito no exterior. Então, gente, espero que eu tenha me manifestado dentro do tempo, espero que tenha sido claro e trazido aqui as principais atualizações em relação a trust e atualização de bens, e eu fico aqui disponível para qualquer
questão que vocês pretendem expor. Obrigado, gente. Obrigada, Leonardo, pela tua exposição. Também um tema bastante interessante e novo, né? Considerando que a gente tem aí, pelo menos até então, a gente não tinha muita referência dessa figura, desse trust no Brasil, até pela falta de regulamentação, né? Sobre esse instrumento, pelo menos aqui no Brasil. Então, acho bastante interessante. E surgiu uma pergunta aqui, Leonardo, no nosso Q&A, sobre os trusts irrevogáveis, né, nos quais quem administra esse trust não teria autorização para usar o dinheiro para uma outra destinação. Nesse caso, apesar de o beneficiário não ter disponibilidade, haverá tributação mesmo assim? Esse é um tema que eu até comentei há pouco, né? É um tema que tem trazido algumas críticas em relação à não diferenciação da MP, né? Por quê? Porque nos trusts irrevogáveis, os rendimentos eles são tributados na pessoa do instituidor, enquanto o instituidor ele não tem mais poder algum em relação a esses bens. Esses bens eles ficam em poder do administrador, né, para que o administrador os administre nas medidas das regras estabelecidas no contrato feito entre as partes, né? Então, por conta disso, a crítica estar-se-ia, talvez, tributando a pessoa equivocada, seria o instituidor mesmo, a pessoa ser tributada nesse momento, né? Ou seriam os beneficiários serem tributados nesse momento, né? Ou os beneficiários, pela própria regra que determina aqui o trust, né? Os beneficiários eles só vão ter os rendimentos por um ato, receber esses rendimentos por um ato inter vivo, né, do administrador, ou por um ato causa-mortes, pelo falecimento do instituidor. Nesse caso, eles teriam ali a tributação, que nesse caso seria ou doação, né, ou tributação causa-mortes, vamos dizer assim. Mas a tributação do imposto de renda em si, né, a crítica é essa. Como eu vou tributar o instituidor, sendo que o instituidor, em momento algum, dali para frente, ele vai ter novamente o poder sobre aqueles bens. Aqueles bens eles foram afetados, né, separados, vias de regra, da propriedade do instituidor, não estão ainda em poder dos beneficiários, então eles estão numa zona cinzenta, né? Talvez isso faça sentido para as regras, e é óbvio que aqui ainda vai depender das regras que serão instituídas em relação ao que é o trust em si, se um dia isso vir a ser regulamentado, né? Mas as regras do nosso direito civil aqui são diferentes das dos direitos anglo-saxônicos. Por quê? Porque lá no anglo-saxão a gente tem a propriedade, né? A propriedade em si, o título da propriedade, né? E a propriedade econômica, vamos dizer assim. Então, lá eles distinguem falando que, olha, só se transfere a propriedade, o título da propriedade, mas não se transfere a propriedade econômica. Então, você consegue fazer essa distinção, ainda que por trust irrevogável. Aqui no Brasil fica um pouco mais difícil, segundo as nossas regras do direito civil, né? Então, talvez isso tivesse que ser determinado, obviamente, por alguma questão normativa para instituir o que é um, o que é outro, né? Esse ato normativo, a gente fica sem saber como e quando vai sair, né? Mas, na forma como está, há essa crítica pelo fato de, eventualmente, se estar tributando a pessoa equivocada, o instituidor, já que ele não é mais proprietário daqueles bens, tá? Então, basicamente, é isso que eu teria a dizer em relação a esse questionamento. Perfeito, Leonardo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E eu queria agora, nesse momento, passar a palavra para o Paulo, né, nosso convidado especialíssimo, que para a gente ouvir um pouco das percepções dele, né, que atua aí diariamente nesse mercado aí com investimentos e com foco no público brasileiro. Então, realmente
A gente vai ter o nosso quase que um grande finale agora nesses nossos últimos momentos aqui do nosso encontro para ouvir o Paulo. Paulo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Bom dia a todos, eu agradeço o GSGA, Gaia, pelo convite. Realmente é um tema novo, complexo, não é? Na qual eu, como assessor financeiro, nós não temos expertise, não temos, inclusive, as licenças de falar sobre o assunto, mas eu queria falar um pouco sobre a minha experiência de 23 anos no mercado financeiro aqui. Volta e meia há uma mudança e aí sempre vem a pergunta, bom, e aí? Como é que os clientes têm reagido? Como que as pessoas pensam em fazer ou não fazer esse movimento de diversificação com contas no exterior? Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro aqui em Nova York, em 2000, 23 anos atrás, como assistente, a situação dos investimentos de brasileiros no estrangeiro era completamente diferente, né? A maioria dos clientes eram ultra ricos bom, também pequenos investidores, mas não era um mercado muito regulamentado, né, no Brasil, era feito de forma informal. E aí, em 2017, quando ocorreu a questão das Torres Gêmeas, os Estados Unidos se deram conta que os estrangeiros usaram o sistema financeiro americano para financiar esses ataques terroristas, e aí começou a se instituir o VAR, né? Então, eu gosto muito de futebol, faço essa associação com o futebol, né? O futebol, antes, um time brasileiro jogar na Argentina, né? Libertadores da América, sem o VAR e sem TV, era uma coisa, né? Hoje, com TV e com VAR é outra. A coisa mudou. E o que mudou? Mudou que a audiência aumentou muito, porque o jogo ficou mais fair, como se diz aqui, né? Ficou mais justo. Então, em 2017, o que aconteceu? Em função disso, os Estados Unidos começou a dizer o seguinte, olha, americanos que têm contas no exterior, o país tem que declarar que eles têm conta no exterior. E aí o que aconteceu foi que 200 outros países fizeram, olha, vamos seguir a mesma regra. E aí veio o CRS, Common Report Standard, né? Ou seja, agora tem que, de certa forma, reportar, não é? E os países dizem, bom, mas como é que eu vou fazer com um legado de um montão de clientes que não estão regularizados? Bom, se fez uma anistia. Essa anistia não foi só feita no Brasil, foi feita em todo o mundo, né? E a partir daí, muita gente pensava, bom, agora vai ter um efeito fiscal local, né? Quer seja deferimento desse imposto, né? Se o cliente tem uma offshore, uma corporação, mas não quer dizer que não ia pagar imposto, apenas estava deferindo, ou pagar imposto a cada ganho realizado em contas pessoais. Então, se veio a pergunta, bom, o que vai acontecer? E o que aconteceu foi um aumento da disponibilização de recursos do exterior, foi um aumento de clientes investindo no exterior. Por quê? Porque se ganha mais transparência, porque se ganha mais conhecimento. O que está acontecendo hoje aqui? Está havendo uma mudança que a gente não sabe ainda qual vai ser a mudança, porque, na verdade, é uma medida provisória que tem que ser votada e que tem que passar em lei. A gente não sabe o que o projeto de lei vai realmente ser aprovado. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Ganhando informação. E quando você ganha informação, você tem mais habilidade de jogar o jogo, né? Isso que eu acho que é importante. O mundo mudou, né? O mundo se globalizou. Hoje as famílias têm muito mais acesso a serviços do exterior, né? Tem pessoas que... Você vai a Miami, por exemplo, eu vou a Miami e, às vezes, para quem deve, alguns aqui da nossa audiência devem ir a Miami também, e você vai no Carpaccio, restaurante lá em Bal Harbour,
E, às vezes, eu fico impressionado que o vizinho de São Paulo diz, o que você está fazendo aqui? Não é? Miami hoje não é uma cidade americana, é uma cidade latina, né? Se fala espanhol e português. Isso mostra como o mundo se globalizou, por causa que as informações se globalizaram, houve um aumento de riqueza no mundo, mais famílias estão ricas, etc. Bom, então, nesses meus 23 anos de mercado financeiro, a questão de imposto realmente nunca foi um grande assunto. Eu nunca cheguei e disse assim para um cliente, olha, você tem uma vantagem fiscal de economizar, digamos, 15% a 20% de ganho de capital investindo no exterior, porque você vai deferir imposto. Esse nunca foi um grande ponto, um grande tópico para ter uma conta no exterior, né? Quem tem conta no exterior é porque está fazendo um movimento estratégico, um movimento de longo prazo, um movimento de segurança, como se fosse um seguro, não é? Porque você está segregando uma parte da sua poupança, não é? Fora. Antigamente se fazia na Suíça. A Suíça passou a ser um pouco cara e depois também agora tem toda a questão da logística, né? Você não tem como... Chega um determinado horário, você liga para o banco, já fechou, né? Então, Nova York e Miami se tornaram os grandes hubs, se diz em inglês, né? Desculpe que às vezes eu uso palavras em inglês, porque eu estou há 26 anos aqui e às vezes não... Enfim, mas o centro, né, financeiro dos latino-americanos. Porque, uma, é o maior centro financeiro do mundo, e, segundo, existe essa facilidade logística de termos aí diferença de horário de 1 a 2 horas, né? Bom, então, quando a pessoa faz esse movimento, ela está procurando fazer um movimento de diversificação, né? E um hedge natural de risco. Então, só para vocês, por exemplo, terem uma ideia, e eu acredito que muita gente já sabe disso, mas nos últimos 10 anos, a Bolsa Americana subiu 152%, mesmo com a queda do ano passado de 20%. Tá? O dólar, há 10 anos atrás, estava em torno de 2, hoje está 5. Então, se você colocar fazer essa soma simples, houve um ganho de 300% em reais para quem fez esse movimento há 10 anos atrás e colocou tudo em bolsa americana. Ninguém faz isso, mas só para dar um exemplo. Em comparação, o Bovespa subiu 94% no mesmo período, com muito mais volatilidade, né? Então, o fato de você ter um recurso no exterior, né, te dá essa possibilidade de diversificação. Às vezes, existe o seu capital que você tem no Brasil está te dando mais ganhos, você pode usar aquilo. Às vezes, é melhor você estar... O teu capital em dólares está te rendendo mais, mas você tem esse hedge, você tem essa flexibilidade, né? Bom, além do que, nós, aqui nos Estados Unidos, Nova York, é o maior centro financeiro do mundo. Então, você tem possibilidades de investimento que você não tem no Brasil, né? Você tem centenas de fundos privados, você tem centenas de hedge funds. Você pode aqui, não é todo banco que tem, não estou fazendo propaganda do meu, mas em algumas grandes instituições, você pode ter investimentos em diversas moedas, né? Nós aqui podemos ter investimentos em euros, em ativos em euros, em ienes, em pesos mexicanos, em todas aquelas moedas que são transacionadas livremente. Então, você tem mais opções de investimento. Você tem também segurança jurídica, né? Em 23 anos de mercado financeiro, 26 anos de Nova York, eu nunca vi mudanças jurídicas significativas, né? Nunca se cogitou, se falou a possibilidade de confiscar bens de clientes estrangeiros ou de taxar. A regra permanece a mesma. Além do que, você tem aqui também
a certeza, né, de que se você colocar na justiça e a tua causa for correta, você vai ganhar. Né? Nós somos absolutamente regulamentados, né? Vigiados, fiscalizados, e toda a noção jurídica aqui, todo o arcabouço jurídico aqui é para proteger o consumidor, proteger o cliente. Né? Então, isso é mais uma coisa. Depois você tem uma vantagem também quanto à questão de crime. A gente sabe que nos nossos países da América Latina, pelas diferenças sociais, enfim, pobreza, né, dificuldades, né, existe um nível de crime muito maior. Então, você, no Brasil, você está muito mais sujeito a isso. Se você tem uma parte da sua poupança segregada aqui fora, né, a criminalidade tem muito mais dificuldade de acesso a isso. Né? Depois você tem, por exemplo, facilidade com viagens. Eu vou contar um caso pessoal para vocês. Antes da pandemia, meu irmão, que é médico, portanto, não é rico, mas também não é uma pessoa que tenha dificuldades financeiras, comprou um pacote para ir a Portugal com a sua família, 4 pessoas. Não pôde ir por causa da pandemia. Agora, passada a pandemia, bom, mais que dobrou o preço. E agora ficou economicamente inviável, não é? Então, por quê? E por que aconteceu isso? Porque ele não fez isso com os dólares, o que teria preservado o seu poder de consumo. Tá? Então, essa é outra coisa. Né? Você vai viajar e você tem o cartão daqui, você gasta em dólar, você não tem um imposto de IOF usando o cartão brasileiro, etc. Outra coisa também, que já me aconteceu, assim, é que eu vejo que as famílias se internacionalizam. Né? Vou contar um outro caso, que exemplos assim, às vezes, são interessantes. Eu tinha um cliente que tinha um filho que gostava de jogar hóquei no gelo no Brasil, imagina. E o garoto era adolescente, eles estavam com um certo conflito. Se o garoto não estudava muito, etc., então o pai chegou e disse, olha, se você não passar de ano, eu não vou deixar você ir jogar hóquei nos Estados Unidos. O garoto se incomodou e tal, né? E aí eu intervim, eu digo, não faça isso. Leve ele para estudar nos Estados Unidos, porque você não vai ter outra oportunidade. Daqui a pouco ele vai estar em fase universitária, não vai poder mais fazer. E depois, quem sabe, ele indo morar nos Estados Unidos, ele vai amadurecer, vai ter que estudar, etc. e tal. E isso foi feito. Tá? Então, mas por que foi feito? Porque o pai já tinha recursos aqui, já tinha pessoas com que ele falava aqui e que puderam dar fazer esse meio de campo e ajudar nessa administração do caso. Né? Então, eu só vejo flexibilidade, liberdade, vantagem em fazer. Agora, eu queria falar também um último ponto, porque tem gente que às vezes argumenta o seguinte, bom, eu tenho dinheiro lá fora e esse dinheiro é virtual, eu não uso, não tenho uso, ele está lá, né, numa caixa preta. Não é verdade. Muita gente, além dos usos que eu já comentei, muitas pessoas não se dão conta que eles podem usar esses recursos para financiar o seu próprio negócio no Brasil de forma muito barata. Os brasileiros não fazem isso. Nós temos clientes em vários países da América Latina e nós temos um cliente peruano que usa o tempo inteiro os recursos que eles têm aqui como colateral para pegar um empréstimo e financiar o seu negócio no Peru. Tá? Esse dinheiro... então, o que acontece? Você tem aqui juros no Brasil, Selic hoje a 13,75%. Juros aqui, LIBOR a 4,5%, 5%. Tá? Juros, vamos dizer que os juros saem hoje, que estão altíssimos, 7%, 8%. Vai? Bom, o que acontece? O cliente usa o seu dinheiro que ele tem aqui como colateral, que já está rendendo, vamos dizer que renda 5%. Ele pega um empréstimo de 8%, na verdade, ele está se financiando a 3%. Ele pega esse recurso, ele leva para o Brasil como empréstimos, e aí temos aqui vários
contadores e advogados tributaristas que vão me dizer se eu estou correto ou não, mas entendo que como esse dinheiro vem pelo Brasil como empréstimo, ele não é tributável, porque ele não é ganho de capital. Tá? Então, a pessoa usa esse recurso para financiar o seu negócio no Brasil, né? E depois ele pode remeter esse dinheiro, né? A partir do momento que deu certo o investimento, teve lucro, ele remete e repaga o empréstimo, ou, se ele preferir, ele liquida os ativos que ele tem na instituição financeira que ele tiver e paga o empréstimo usando os ativos que tem. Então, isso é uma das coisas que os empresários brasileiros aí realmente não usam, não sabem desse recurso. Então, eu queria dizer para vocês que mudanças sempre vão ocorrer, tá? Mas a coisa mais importante, a regra número 1, né, de fazer investimento é diversificação. Outra coisa que eu queria comentar, só rapidinho, a questão do plano sucessório. Tá? Eu sei que o Brasil tem regras muito claras sobre plano sucessório, né? Mas a sucessão de recursos no exterior segue a regra do país em que os ativos estão. Né? Aqui nos Estados Unidos existe muita liberdade, muita flexibilidade. Então, se os recursos estão dentro de uma offshore, tá? E essa offshore, a família de 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos, são donos com direito de sobrevivência dela, e isso é um exemplo que já me ocorreu, né? E um dos donos dessa offshore veio a faltar. Simplesmente o que ocorre é que há um rearranjo da sociedade, quer dizer, aquela pessoa que faltou sai e os outros 3 herdam aquilo automaticamente, sem ter nenhum tipo de burocracia, etc. Claro que, por exemplo, muitas vezes dizem, mas como é que fica no Brasil se os recursos aqui fora estão privilegiando certos membros da família em detrimento de membros da família brasileira? Bom, o que eu ouço é que os juízes tentam compensar isso no Brasil. Mas a grande vantagem que se tem é que aqui a transmissão dos recursos se dá de uma forma muito, dependendo, claro, de como é que se faz a estrutura, muito rapidamente, sem grandes delongas, e enquanto há uma disputa judicial no Brasil, né, em que todos os ativos ficam congelados e ninguém pode fazer nada, pelo menos os ativos aqui podem ser usados enquanto se discute no Brasil a questão judicial. Então, volto a dizer para vocês, acho que listei aí mais ou menos uns 8 pontos de por que as famílias têm feito essa diversificação. Hoje em dia, com a tecnologia, todo mundo vê os seus ativos online, que é uma outra vantagem comparado a 20 anos atrás, quando poderia haver a situação de fraude, porque os clientes não tinham a transparência que tem hoje, porque não tinham acesso online, o cara mandava o extrato ou mandava a posição por fax, poderia ser falsificada, etc. Hoje, nada disso é possível. Então, acho que quem tem feito essa diversificação, nunca vi ninguém se arrepender e sempre vejo as pessoas terem tido vantagens. Então, essa é o que eu queria falar. Agradeço de novo a oportunidade e parabéns pelo evento. Aprendo muito com vocês e, enfim, estamos aqui à disposição para responder qualquer dúvida. Obrigado. Paulo, nós quem agradecemos, foi muito bom ouvir aqui como as coisas se dão na prática, né, sob a ótica financeira, e passar aí para os nossos ouvintes como esse mercado na prática, né, vem funcionando, e também até a gente saber um pouco aí que é menos burocrático do que se imagina, né? Então, muito obrigada mais uma vez, em nosso nome, em nome do escritório, em nome de todos aqui.
Pessoal, dada a hora, a gente gostaria de ficar mais um pouco aqui com vocês, gostaríamos de poder responder todas as perguntas que nos foram colocadas aqui, mas precisamos respeitar o tempo, porque eu imagino que todos aqui têm os seus compromissos e fizeram suas agendas para encaixar no tempo que a gente indicou. Então, eu quero agradecer a presença de todos que estão conosco aqui, né, presencialmente, nos prestigiando, nos assistindo aqui. E como o tempo não nos permitiu, a gente pode responder as perguntas que vieram pelo Q&A, pelos nossos e-mails, fiquem à vontade para nos reportarem. E também quero informá-los que esse material que nós apresentamos aqui, ele pode ser disponibilizado pelo e-mail do webinar ou, se for alguém que tenha nosso contato aqui, nós podemos disponibilizar diretamente também. E, por fim, quero agradecer imensamente aos nossos palestrantes, aos nossos especialistas, locais também, né, que contribuíram aqui ricamente com as suas considerações, e especialmente ao Paulo, que nos brindou aí com as suas importantes informações sobre o mercado financeiro, esses instrumentos de investimentos no exterior. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, pessoal.